Oi, aluno, aluna do curso de micropigmentação de sobrancelhas, tudo bem? Aula 3. Vamos falar um pouquinho sobre colorimetria. É um tema bastante duvidoso, duvidoso não, né? Bastante, que gera bastante dúvidas nos nossos alunos. Então, é importante que você entenda, deixa eu abrir a aula, a nossa as tintas que nós usamos dentro do processo da colorimetria, né? O que eu queria que você entendesse? A aula que nós vamos ter, ela é uma aula que a gente, quando acessa YouTube, você vê, assim, várias aulas da pessoa pegando várias tintas, colocando um copo d'água, fazendo misturas, que é para você entender como que a tinta se comporta, que cor que vai dar se você misturar o vermelho com o azul, que vai dar o roxo, aquela coisa toda, e faz aquela dinâmica, e etc. É importante você fazer isso para que você consiga compreender exatamente a aula de hoje, que é a aula da colorimetria, como que as tintas mudam, como que a cor é formada, né? Mas você, quando for atender, você não precisa misturar tintas dessa forma para criar tintas para você atender. As tintas vão vir prontas, tá? Então, qual é o intuito dessa aula? Que você entenda de onde surge aquela cor, tá? Por isso que chama-se colorimetria. Então, se eu tenho um castanho claro, um castanho médio, um castanho escuro, eu vou ter dentro desses castanhos tonalidades que vão ser diferentes e vão ser criadas a partir de misturas de todas as cores. Então, ó, aqui nós temos como base a classificação das cores, iniciando nas suas cores mais puras, são chamadas também as cores primárias. Então, a cor primária é uma cor pura, ela não tem misturas. Então, o azul, o amarelo e o vermelho são cores primárias, e a partir das cores primárias são geradas outras cores. Nós temos linhas de estudo dentro do comportamento das cores em relação a cadeia de luminosidade, como que a chegada da luminosidade dentro da luz, como que vai a cor vai se comportar de acordo com a refração da luz e tal, mas nós vamos ficar hoje dentro dessa aula de colorimetria o mais simples possível para que você entenda a origem das cores, tá? Então, tudo começa pela estrela de Oswald, a famosa estrela das cores, tá? Ela é usada dentro de estudos de cursos de arquitetura, de cabeleireiro, para conhecer a mistura das tintas e também na nossa micropigmentação, porque a cor, ela é primária, a cor, ela é a base. Então, a gente tem aqui nessa estrela, tá? Nós temos uma demonstração das cores, em primeiro lugar, primárias. Então, vamos ver aqui, ó, o azul, o amarelo e o vermelho são cores puras, são cores primárias, tá? Dentre essas cores primárias, se eu misturar um azul com um amarelo, vai surgir um verde. Se eu misturar na cor primária amarelo e a cor vermelho, vai surgir o laranja. Se eu misturar um vermelho com o azul, vai surgir o roxo. Mas, Karen, o que isso tem a ver com a tinta? Você já percebeu que em algumas pessoas a sobrancelha ela pode ter uma pigmentação mais arroxeada? E isso tem a ver com a escolha das cores. Então, vamos pensar assim. Se para eu ter um roxo, eu preciso de um vermelho e de um azul, que é o que está acontecendo aqui, eu tenho que entender que para eu formar os castanhos, eu tenho que ter a mistura de todas as cores. Só que para eu formar um castanho claro, eu preciso de cor quente em maior quantidade nessa mistura. Então, nessa imagem aqui, nós temos aqui dividido bem certinho, do lado esquerdo as cores frias e do lado direito as cores quentes. O que significa isso? Que as cores quentes neutralizam as cores frias,
fazendo ela voltar a ter uma característica mais amarronzada. E é isso que significa aqui nessas flechinhas dessa estrela. Então, se eu tenho uma sobrancelha esverdeada, a cor contrária do verde, seguindo essa flecha, é o vermelho. Então, eu vou ter lá, por exemplo, numa tinta, uma tendência, uma característica dela ser mais fria. Como que você vai saber disso? No catálogo que a empresa vai dar para você, ou no blog da empresa daquela marca que você vai utilizar. Sempre estude a marca da tinta que você vai utilizar. Lá vai estar descrito pigmento com característica fria, pigmento com característica já aquecido, né? O que que significa? Que ele já está com uma carga maior das cores que são quentes, o vermelho, o laranja, o amarelo. Então, uma pessoa que tenha a característica de uma pele não tão avermelhada, não tão amarelada, então você pode usar essas cores, né, complementares. Não se preocupe com isso, porque não existe comprovações em relação assim que você tenha que usar uma tinta fria numa pele quente e assim por diante. Mesmo porque nós não temos como saber se essa pele é fria ou quente. Existe uma teoria de você ter mais ou menos algumas dicas de compressão do tecido, se a pele fica vermelha, se a pele fica amarela, se a pele fica esverdeada, mas isso não vem ao caso, não se preocupe com isso, se fixe nessa aula, se fixe nesse conteúdo aqui, que a gente tem as cores primárias puras, a partir delas nós temos as misturas entre elas que vão dar as secundárias, assim como nós temos as terciárias. Por exemplo, uma terciária seria castanho escuro avermelhado. Eu tenho uma carga maior, né, já de vermelho nessa mistura, certo? Então, se às vezes vamos pensar assim, um castanho médio, ele vai ter um pouquinho mais de pigmento quente na mistura dele, tá? E um castanho escuro, ele vai ter mais preto na mistura. O preto é uma cor fria. O preto, quando desbota, vira azul, tá? Então, vamos pensar, vamos transformar isso aqui nessa tabelinha. Então, a primeira vez a cliente veio, você usou um castanho médio. O castanho médio puxou para esse tom avermelhado. Quando, né, você fez a misturinha, a aplicação lá na pele, ou mesmo você tem como saber o fundo dele diluindo essa tinta num papel. Depois a cliente veio, ela falou assim, olha, eu achei que está muito claro, eu queria escurecer essa cor. Aí você vai lá e pega um castanho escuro. O castanho escuro ou castanho escuro intenso, não importa, ele vai ter mais azul na composição dele, tá? Então ele vai ter uma cor que mais preto, porque o preto é o azul. Então eu já tinha vermelho, que era do castanho médio. Aí eu coloquei em cima do castanho médio, que tem base avermelhada, quente, eu coloquei uma base fria. O que aconteceu ali? Virou essa mistura, virou o arroxeado. Então, o que eu quero dizer? Evite misturar as tintas de castanho médio para castanho escuro, a não ser que a pele da pessoa seja uma pele escura, porque com certeza ela vai puxar, se ela for uma pele muito branquinha, ela vai revelar a mistura do vermelho com azul, ela vai revelar esse tom arroxeado, que foi o que? Você não deveria ter saído daquela linha de raciocínio. Ou seja, está usando pigmentos com efeito mais aquecido, que tenha mais carga de amarelo, laranja ou vermelho, fique em cima daquilo. Mas clareou, desbotou. Faça novamente, mas fique em cima do mesmo tom. Assim você não tem essa surpresa de pegar uma sobrancelha que antes era marrom e deixar ela no tom esverdeado ou no tom arroxeado. Então, uma sobrancelha, se ela puxar para o laranja, já está ótimo, porque o laranja
querendo ou não, nossa pele é meio alaranjada, a nossa pele ela tem uma tonalidade aquecida, então sempre vai parecer, a melanina ela tem essa tonalidade amarronzada que lembra um pouco do laranja. Então, se eu misturar um castanho claro com um castanho médio, sempre vai dar certo, tá? Eu tenho que usar um castanho escuro. Ah, tudo bem, vamos usar um castanho escuro. Mas para eu usar um castanho escuro, eu tenho que ter uma pele escura ou uma pele de difícil fixação e de preferência ficar sempre, desde a primeira vez, com esse castanho escuro, tá? Como que eu enxergo a cor da sobrancelha? Pela reflexão da luz. A luz bate e dá aquela refração para nós. Quanto mais superficial o pigmento tiver na pele, mais eu consigo identificar a cor. Quanto mais eu aprofundo esse pigmento nas camadas mais profundas da pele, as, conforme vão se formando novas camadas, eu não consigo mais visualizar a cor, eu vou ver uma sombra, tá? Daquela tinta, eu vou ter uma noção daquela tinta de uma forma assim bem sutil. E na questão, então, eu quero que fique bem claro. Nessa aula, aqui, ó, por exemplo, eu misturei todas as cores. Quando eu misturo todas as cores, que isso já vem pronto para você nas tintas que você vai comprar. Misturou todas as cores, vai dar marrom, tá? Mas para eu ter uma variação nesse marrom, como marrom claro, médio, escuro, castanho claro, médio, escuro, escuro intenso, eu vou ter, dentre essas cores, algumas que vão estar em maior quantidade na diluição lá na fábrica. E que quando essa tinta desbota, a gente vai conseguir visualizar um fragmento da cor primária, ou ela fica amarelada, ou ela fica rosada, que é o tom quente, ou ela fica acinzentada, que é quando desbota, tá? Então, olha aqui que interessante. Então, aqui nós temos, vamos já entender um pouquinho. Eu tenho duas sobrancelhas, né, feitas com dermógrafo, isso não é tebori. Aqui eu tenho a técnica Shadow com Pixel, tá? E nós vamos falar isso na aula de técnicas. Mas consegue ver aqui no final, no fundo, um tom avermelhado, tá? Então, isso aqui é uma sobrancelha que foi feita num tom quente. Aqui, ó, eu já tenho uma sobrancelha que ela tem uma mistura de amarelo com meio que um esverdeado, tá? Então, a pessoa usou um tom mais frio, provavelmente querendo chegar na tonalidade dos olhos da pessoa, aplicando aqui um tom mais castanho claro e misturando com um pigmento que seja mais frio para dar essa tonalidade, certo? Então, aqui nós temos também, vamos falar já aproveitar, que nesse tom amarelo aqui, quando ele vai desbotando, o amarelo nem tanto, mas o tom quente, ele vai tendo um fundo avermelhado, um fundo amarelinho, um fundo rosado, tudo depende do tipo e da cor da pele. Lembrando que nossa pele tem cor, nós temos carotenoides, nós temos melanina, nós temos hemoglobina, que fazem com que nossa pele tenha uma coloração, tá? Então, essa coloração, ela juntando mais com a tinta artificial, vai dar o resultado final dessa mistura. Então, uma sobrancelha, quando ela desbota, lembrando que a sobrancelha não vai ficar nesse formato, né? Por dias ou meses depois. Isso aqui é porque acabou de fazer. Nós temos aqui uma micro, no mesmo dia foi feita a foto. Meses depois, essa tinta vai sendo expelida pelo processo natural de renovação e vai sendo jogada fora e a tinta vai clareando e vai ficando aquele tom de sombra. E é por isso que precisa ser agendados os retoques, tá? Qual é? Aqui, então, vamos só concluir nossa linha de raciocínio. Castanho escuro intenso e o preto, então a gente já não consegue identificar aquele tom
avermelhado nem amarelado. Então, você consegue perceber que a tinta ela tá bem mais na tonalidade fria, tá? E, consequentemente, se eu tenho uma sobrancelha onde eu pinto ela, preencho ela com tom frio, e o tom frio nas cores escuras, toda vez que você vê uma sobrancelha que tem, como essa pele aqui embaixo, que você tem aqui um tom azulado, ó, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, qual foi a cor misturada? Nós temos aqui a mistura deixa eu só tirar aqui. Nós temos a mistura aqui do preto na cor. Infelizmente, a gente sabe que foi preto pelo tom de azul que fica na hora que desbota. A mesma coisa aqui. Então, quando eu uso uma cor correta no castanho escuro, mesmo sabendo que ele é uma cor fria e que ele tem uma mistura de preto, eu tenho que aquecer esse castanho escuro usando uma cor quente. Então, eu vou pegar um castanho escuro, o que eu vou colocar na misturinha dele? Um laranja ou um amarelo, tá? E quando desbota ao longo do tempo, a cor fica nesse tom, onde não tem essa sensação de azul, não passa essa cor de azul. A diferença dessa sobrancelha para essa é o seguinte: maior carga de pigmento, de implantação de pigmento, fica mais forte a sobrancelha. Técnicas mais suaves, elas penetram mais, ficam mais suaves. Técnica Shadow, que é a técnica mais suave que se usa agora, é uma técnica no estilo de micro-rena. Então, ela vai ficar só um sombreado, né? Leve, como foi aqui. Isso aqui é uma sobrancelha que eu fiz. Então, ela vai ficar esse aqui, bem sutil, bem suave, depois de meses de clareamento, tá? A sobrancelha em pele morena, essa técnica chama-se técnica compacta, onde você coloca bastante pigmento, e assim, quando ela desbotar, ela vai ficar com esse resíduo, só que aqui ela não vai ficar azul, porque aqui nesse pigmento foi usado cor aquecida. A gente usa muito em pele negra, porque a pele negra ela não permite que a gente visualize a cor. Então, acaba que se você usa um tom muito claro, um castanho médio, ela vai quase que sumir, não aparece. Então, sempre a gente vai implantar o castanho escuro aquecido com uma gota de laranja, que, por exemplo, na Ironworks chama mandarim. Nós temos os hot, nós temos, cada marca tem a sua nomenclatura específica. E quando eu tenho uma cliente que chega e fala assim, olha, eu não gostei do desenho e eu não gostei da cor, eu achei que a cor ela tá muito cinza e eu queria clarear. Então a gente tem os métodos de clareamento, que são três, por peeling químico, por laser e também o método de neutralização, onde eu não tento queimar a pele, temos o jato de plasma. E a neutralização é quando o pigmento já está muito forte e realmente não vai ter uma boa eficácia, ou mesmo a cliente não quer passar pelo processo de queimar a pele para tentar a pele cicatrizando e vai descascando, ela vai jogando uma parte desse pigmento, ele vai clarear, mas ele não vai sumir. Então, tem clientes que não querem passar por isso. Então, tem pessoas que vêm e falam assim, olha, eu quero mudar essa cor. Então, no caso aqui, essa cliente, ela veio já com a sobrancelha feita em outro profissional e ela queria mudar a cor. Então, quando a gente faz neutralização, a gente vai jogar a cor contrária em cima da cor que está. Sempre você tem que consultar a tabela. Então, se a sobrancelha dela tá acinzentada, que lembra o azul, você vai usar a cor contrária, tá? Acinzentado o azul, você vai usar a cor contrária, que seria o laranja. E é por isso que a sobrancelha está laranja, porque acabou-se de fazer a sobrancelha dela. 50 a 70% da tinta vai sair e vai ficar um resíduo desse tom amarelado sobre a sobrancelha cinza.
E assim vai sendo feito no passar do tempo, ó, tá vendo? Então, se a gente avaliar aqui, ó, no início da neutralização, após 3 sessões, a sobrancelha já conseguiu chegar num tom, inclusive, igual ao do cabelo dela, tá? Então, não está mais acinzentada, ela já está num tom marrom. E esse processo é assim mesmo, ele fica esquisito, fica meio... a pessoa tem que ter paciência, ela tem que usar um lapisinho, porque ela vai sair realmente com a sobrancelha, dependendo do perfil da cliente mais amareladinha, ela pode usar um lápis de maquiagem marrom por cima, esperar o processo natural da cicatrização, que vai levar mais ou menos 15 a 20 dias, né? E aí depois voltar com 30, 40 dias, refazer, a gente vai sempre avaliar se precisa neutralizar novamente, tá? E uma forma que a gente tem de saber se a tinta tem um fundo quente ou um fundo frio é você fazer essa dinâmica de aplicação de uma gotinha numa folha de papel em branco e aí você vai com o dedinho, com o cotonete, dispersar essa tinta e no resíduo final dela, que você vai perceber aqui no fundo, ó, tá vendo? Você consegue ver se ela é uma tinta mais quente, se ela tá puxando para o frio, né? Então, isso você consegue ver. E não importa a marca que você comprar, você faz esse teste para você ter uma noção e saber, né, o que você vai utilizar naquela cliente, tá? E mesmo para conhecer o seu o comportamento da pele, né, e da marca daquela tinta. Quando você muda muito a marca, fica difícil de você conseguir fazer o raciocínio, tá? Se você se fixa numa marca só, fica mais fácil. Hoje eu gosto muito da RB Colors, tá? Ela não tem uma grande variação quando ela desbota, e ela é mais fina, ela é mais aquosa, a gente consegue ter uma fidelidade um pouco maior na cor. Ela já vem aquecida dentro dos castanhos médios, né? Você pode, inclusive, aquecer ela quando ela é no castanho escuro intenso, mas é uma tinta que você consegue ter um controle melhor, tá? E outra que eu gosto muito, e sempre que eu penso em tintas legais para trabalhar, é da MAG, tá? Da MAG Color. Você digita MAG Color no Google, você vai entrar lá na MAG Estética, MAG Gold. A Gold é a versão mais cremosa, mais oleosa da linha da MAG, tá? E aí você tem ali uma consulta de preços que você consegue se adaptar, né? Porque é caro mesmo, né, esse material, só que dura bastante, tá? Hoje, para facilitar um pouco, o que eles estão fazendo? Eles estão vendendo frascos menores, então você pode comprar uma tinta de 3 ml, que custa aí R$ 50, ou uma tinta de 15 ml, que custa R$ 195. Então, se você não tem muita grana naquele mês e precisa da tinta, ela rende 15 aplicações, a pequenininha. Então, você compra a pequenininha, né? São 15 aplicações. E considerar que você também tem data de vencimento, que você tem que respeitar, tem que cuidar, etc. e tal. Então, fique sempre dentro de uma quantidade que não compre muitas tintas. Castanho claro, médio, escuro, preto é o que você vai precisar, tá? E o laranja, que dentro da marca você vai ver que precisa para neutralizar o tom. Existe a cor na marca RB, que chama-se cor universal. Então, ela é um castanho médio, só que não é tão forte. Então, uma pessoa como eu, que tem a sobrancelha escura, né, uma pele morena e tal, você consegue trabalhar tranquilamente com ela e até numa pele branca sendo morena. A pessoa tem que ter cabelo escuro como eu. Você consegue trabalhar com ela, com a universal. Agora, se a pessoa já tiver o cabelo claro, daí você já tem ombre 1, ombre 2, que são marrons um pouco mais claros e que vão deixar a sobrancelha mais suave,
tá? Então, ficamos aqui por hoje, é só. As dúvidas, me pergunte no WhatsApp,